Como abrir arquivos no formato ZTE com a ajuda do SetZip. E aí, pessoal, tudo 100%? Se você ainda não assistiu o vídeo que eu faço um script chupa-cabra para extrair os arquivos do Excel e tem outros scripts chupa-cabra que eu faço aqui no canal, eu vou deixar o cardzinho aqui do lado, aqui em cima, acha aí. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como usar a mesma estratégia para você abrir um arquivo do tipo ZTE. Então vamos aqui para a tela do computador. Visão geral de arquivos ZTE. O que é um arquivo ZTE? Né? Um arquivo ZTE ele tem uma descrição do tipo do arquivo, ele é o etabs read document, é desenvolvido pelo tipo de arquivo etabs. Aqui tem o site da empresa, né, que desenvolveu. Mas isso aqui ele não é um arquivo proprietário, tá? Quem quiser, eu vou deixar os links sempre aqui na descrição, mas facinho, né? e-tabs.com, você pode entrar lá e ler sobre isso aqui. Quem me mandou esse arquivo aqui foi o Irlan Espinosa. Valeu, Irlan, por me mandar o arquivo para eu ver como que podia ser tratado e aberto direto no clique ali, sem precisar do software que faz a abertura do arquivo. Então, se a gente abrir esse arquivo aqui no bloco de notas, a gente vai ver um monte de códigos sem sentido, certo? Porque ele é um arquivo que precisa de um software para ser aberto. O detalhe é que nem sempre o software que precisa para abrir esse tipo de arquivo é apenas o software original. Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando tem um arquivo que está criptografado, né, ou que tem uma tabela de dados que não é conhecida, não tem um padrão, eu clico com o botão direito, venho aqui em mais opções e escolho o setzip e aqui tem a opção, ó, extrair em, e daí quando você clica em extrair, o setzip faz essa extração e quando a gente abre o arquivo, a gente vê o conteúdo do arquivo extraído. Se o setzip não consegue abrir, aí provavelmente realmente não tem como ler o arquivo, mas geralmente esses arquivos que tem Z, começa com Z alguma coisa, né? Ou são arquivos compactados, então é uma dica aí, né? Você abriu o arquivo ali no bloco de notas, ele está meio bagunçado, tenta abrir com 7-zip, tenta descompactar ele com 7-zip para ver o conteúdo dele. Quem assistiu o vídeo lá de eu fazendo o script chupa-cabra do Excel vai entender isso que eu já expliquei lá, vou deixar o vídeo aí, né? Ou tá na descrição, ou tá no canal, procurem aí, beleza? Então, quando eu abri aqui, descompactei, beleza. Agora aqui dentro tem um XTE, tem 9 arquivos, ó. XTE. Se eu abrir o arquivo XTE no bloco de notas, ele é um arquivo no padrão XML. Então, padrão XML tranquilo, clique ler, de boa. A gente não quer que isso seja assim manual, né? Imagina, eu tenho 10 mil arquivos, daí eu vou ter que botão direito, exportar, descompactar no setzip. Não, isso aqui precisa ficar automatizado, certo? Então eu vou excluir essa pasta aqui, ó. Então só tem o arquivo ZTE aqui. E a gente vai aqui no clique, seção main, extração, origem, pastinha temp ZTE, que é aquela pasta lá que eu coloquei os arquivos aqui, ó. É que eu só tenho um, tá, pessoal? Se tivesse mais, era só colocar mais arquivos aqui, né? E aí a gente vai pegar aqui um for each da pasta ZTE, né? De onde ela tá. Então, todos os arquivos .zte file list que estão nessa pasta aqui do disco. Vou definir aqui qual é o destino, né? O destination path, né? Qual que é o caminho de destino do arquivo zip, do conteúdo do arquivo zip. Aí uma mensagenzinha aqui só para enfeitar, não precisa colocar, né? Descompactando o arquivo ZTE, e aí o nome do arquivo que vai ser descompactado, que é o arquivo que está vindo aqui no for each. Se você quiser saber mais como fazer o for each, tem aqui, ó, for each de arquivos, né? Se você descer aqui embaixo no help, ó, vai ter aqui um exemplo de como fazer, inclusive com recursividade, né? Onde ele vai entrar pasta por pasta, tá vendo? Para você entender recursividade, você tem que entender recursividade.
E aí você vai pegar todos os arquivos aqui da pasta. Então, através desse exemplo aqui, mas eu não precisei de recursividade, né? Mas se caso você tenha subpastas com esses arquivos, você pode usar a mesma estratégia aqui, mas eu achei desnecessário. Deixar mais simples é melhor, né? Também vai precisar do comando execute. Ó. O comando execute é utilizado para executar outros programas durante o carregamento de dados do ClickSense, por exemplo, para fazer conversões que sejam necessárias. Esta funcionalidade não está disponível no ClickSize, então se você usa o Click Cloud, infelizmente você não vai poder fazer todo esse passo a passo usando o setzip, porém você pode usar o setzip no teu servidor, automatizar para ele fazer a descompactação do arquivo do arquivo ZTE em pastas e sincronizar essas pastas com o Click Cloud, né, usando lá o Data Transfer, tal, usando as ferramentas do Click Cloud para dentro de uma pasta do Click. E lá dentro você vai processar essa informação, mas eu recomendo que você use sei lá, um script Python para descompactar o ZTE e transformar o conteúdo XML em Parquet, porque daí você vai compactar muito menos, né? Vai ter menos espaço e depois você sincroniza isso lá no Click Cloud, daí você já lê direto o Parquet no Click, né? Não precisa fazer esse processo que eu estou fazendo aqui, beleza? Então depende aí, se você está usando o Click Cloud, tem esse recurso. A agenda no Python lá, convertendo de setzip para Parquet e faz o upload do Parquet. Quer que eu faça um vídeo sobre isso? Deixa nos comentários aí. Se tiver bastante comentários, quem sabe eu faço um exemplo no Python aí, convertendo o arquivo ZTE para Parquet para ler no Python daí usando Python, né, e subindo isso no Click Cloud, e daí no Click Cloud já lê direto Parquet. Beleza? Combinado? Se você não tem o setzip no teu computador, vocês viram que eu cliquei com o botão direito aqui e abri o setzip, né? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para você fazer o download do setzip. Óbvio, você vai pegar a versão 64 bits, né, para o Windows, fazer a instalação e acrescentar o path do setzip nas variáveis do Windows. Também, se não sabe fazer isso, quer que eu mostre, grave um vídeo mostrando como fazer isso, deixa nos comentários aí que eu gravo um vídeo mostrando como instalar o setzip e colocar o caminho no path do Windows ali para você, quando você der o comando setzip, você não precisar escrever em que lugar do Windows que está o setzip, né? Você vai só escrever setzip e pronto. Outra pergunta que você pode estar se fazendo tá, mas eu posso usar setzip na minha empresa, não tem que comprar licença? Ó, já que no FAQ, primeira pergunta do FAQ, ó, posso utilizar setzip na minha organização comercial? Sim, o setzip é um software livre, você pode usar em qualquer computador, você não precisa registrar ou pagar pelo setzip. Bom, você não precisa pagar pelo setzip, mas se quiser me fazer um Pix como forma de agradecimento por essa dica, né? Pode fazer, não vou achar ruim não, tá? E se precisasse de licença, pô, é uma solução que você tem, é normal, pega lá, compra a licença e resolve o problema, né? Automatiza a parada, não tem que ficar manualmente, beleza? Então, resolvido isso, executou aqui o comando setzip, ó. Eu tentei usar o PowerShell, tá? Com o PowerShell não funciona porque o PowerShell não conseguiu descompactar formato ZTE. Eu também não quis pesquisar muito, que eu uso o setzip mais, então mas se tiver algum motivo que você queira usar o PowerShell, provavelmente tem a opção no PowerShell lá, só tem que pesquisar mais para saber qual é, tá? Então eu preferi usar setzip. Então setzip x, qual é o caminho, qual é o nome do arquivo, né? Menos o, qual é o destino, qual é a pasta de destino, menos y para forçar, caso você precise executar mais de uma vez, o arquivo já existe lá, então ele vai descompactar e substituir os arquivos, né? Ele vai substituir toda vez que você executar. Descompactado, aí a gente vai converter em QVD, faz a leitura. Também não, quando a gente faz uma leitura de um arquivo XML, pelo menos nesse formato XTE, eu tentei usar o asterisco aqui no extrator, mas com o asterisco ele deu erro dizendo que não pode usar asterisco para esse formato de arquivo, que teria que usar o nome dos campos mesmo. Beleza, então tá aqui o nome dos campos.
Aqui eu fiz o Store em QVD e o Store em Parquet, porque pode ser que você tenha os dois formatos. Eu vou mostrar na pasta o porquê disso aqui. Aí fiz isso para todos os arquivos, todas as tabelas que tem dentro do XML, né? E aqui zera as variáveis, porque são variáveis usadas só no script, aqui não precisa ter essas variáveis aparecendo no aplicativo. Lembrando que aqui eu estou fazendo num arquivo só, mas num projeto maior você vai fazer o script de extração, se for no Click Cloud lá, ou vai criar um arquivo só para extração, um arquivo só para transformação e um outro arquivo para apresentação. Eu fiz num arquivo só e dividi em seções aqui para poder facilitar a minha vida, né? Senão eu tinha que ficar fazendo vários arquivos e tal, mas vocês entenderam, né? Vocês, caso não entendam, deixa nos comentários, beleza? Então aqui, ó, transformação, criando o modelo final. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não vou fazer todos os passos, ver qual é o formato do arquivo. Eu só peguei e transformei as chaves aqui em campo-chave e aqui teria que refazer todas essas dimensões, ver o que, que é medida aqui, colocar o valor das medidas, tal. Então fazer um processo de modelagem e definir qual é a tabela fato, quais são as tabelas de dimensões, deixar no modelo estrela, se tem mais de uma fato, concatenar as fatos. Então tem todo esse processo de transformação. Eu quis simplificar aqui, fazendo um modelo mais simples, né? Aí aqui faz o store também em QVD e em Parquet. Estou fazendo o modelo em dois formatos, já mostro por quê. E aqui na apresentação, que seria o aplicativo final de apresentação, simplesmente lê todos os arquivos que estão no modelo, né, que eu gravei na pasta modelo. Então, se eu vier aqui na pasta temp, tem esse arquivo ZTE aqui, e aqui dentro no modelo final está vazio. Quando a gente executar o script, você viu, ele executou o DOS, executou o setzip, descompactou. Está convertendo. Vamos lá, 39 segundos. Ele descompactou o arquivo na pasta com o mesmo nome. Então, o nome da pasta tem o mesmo nome do arquivo, certo? Converteu em QVD e em Parquet, foi o que demorou mais, né? Olha lá, convertidos. Criou o modelo final, que aqui já é a parte da transformação, né? Então ele fez a leitura, ó, 86 mil linhas, leitura otimizada do guia de monitoramento. Aí aqui ele já gravou em QVD e gravou em Parquet. Quando grava em Parquet fica essa lixaiada aqui, né? Aí ele leu aqui 9 linhas desse outro aqui, foi lendo, lendo, lendo. Ó, criou o modelo, carregando dados de apresentação, e aí ele carregou os, os, os arquivos para apresentação, né? Então, se a gente olhar aqui o modelo de dados, ó, visualizador do modelo de dados, poderia ir já para análise aí. E temos aqui, ó, uma tabela fato, né? Uma tabela fato com as suas dimensões. Então, está no modelo otimizado, modelo estrela aqui, ó, conectando essa tabela conecta as outras três, né? Então, ó, essa tabela aqui conecta com essa aqui através da mesma chave. Isso aqui não é uma chave sintética, tá? Isso aqui é perfeito, é a melhor opção de conexão quando você tem várias tabelas conectadas por uma única chave, desde que seja consistente, né? Não pode ter erro. E aqui outra tabela, as informações que tem aqui nos dois arquivos, ó, valor da remuneração, tá? Guia, número da remuneração, qual é o valor. Aí aqui tem, depois fazer as tratativas na transformação, né? Transformar para número e tal, né? Não ficar como texto, por causa do separador de milhar, essas coisas todas. Tranquilo? Então aqui na pasta, olha só, ele criou uma pasta com o mesmo nome do arquivo. Dentro dessa pasta tem todos os arquivos XTE, né? Pode acrescentar lá no script para colocar um comando para remover essa pasta após
fazer a extração, tá? Então exclui a pasta de descompacta outro arquivo. Porque, ó, o arquivo ZTE ele tem 9,62 megas, tá vendo? Quando a gente descompacta esse arquivo, ele dá 298 megas, porque são vários dados aqui no formato XML. Quando a gente converte para QVD, olha só, os mesmos arquivos em QVD dá 13,1 megas. Caramba, mas em QVD é maior que em ZTE, então deveria deixar em ZTE mesmo, né? Que ocupa menos espaço. Mas você não consegue ler ZTE direto no clique, né? Então você vai ter. Não consegue descompactar o ZTE para ler. E aí vocês descobriram por que eu coloquei o formato Parquet. Olha só, exatamente os mesmos dados, tá? O que tem aqui dentro em 9 megas em formato QVD ficou com 13,1 descompactado. Se a gente pegar no formato Parquet, olha lá, ele dá 2,55 MB. Então por isso que é interessante. E observe que eu fiz aqui o Parquet no formato. Qual foi a compactação que eu usei aqui no Parquet? Ó? Brotli, tá? Compresses Brotli, que é a compressão que deu o melhor resultado de desempenho nos testes que eu fiz, tanto no local quanto na nuvem. Também vou deixar o card aqui na descrição ou procure aí no canal que tem o vídeo onde eu faço um teste de performance de leitura do QVD e de Parquet. Ou seja, não é achômetro, não é delírios da minha cabeça. Eu fiz testes com cronômetro marcando quanto tempo demora para carregar cada etapa do script, tá lá os tempos. Então, QVD é mais rápido do que Parquet para fazer a leitura. Muito mais rápido? Não. Então, se você é muito importante desempenho, use QVD. Se desempenho não está sendo diferente, sei lá, o teu projeto lá, na hora de carregar os dados, se você carrega no formato QVD, dá 10 minutos, na hora que for carrega em Parquet, vai dar 20 minutos. Pô, mas 20 minutos compensa o. Não é o dobro, tá? Eu até falei errado, deixa eu me corrigir. Se você executar lá um projeto em QVD, vai dar 10 minutos, em Parquet vai dar 12, sei lá, 14. É um pouco a mais, não é o dobro a mais. Ele é um pouco mais lento. Só que a compressão, dependendo do teu formato de dados, a compressão dos dados é muito grande. Então, como nesse caso aqui, ó, saiu do 9 mega em formato ZTE para 13 megas em formato QVD e 2,55 mega em formato Parquet. Os mesmos dados, as mesmas colunas, as mesmas linhas, tudo igual, só mudando realmente o formato e a compressão. E aí, para ler esses arquivos no formato QVD, depois de fazer as transformações, claro, né, que aqui não tem transformação nenhuma, mas você pode ter tanto o modelo final em Parquet quanto o modelo final em QVD também, porque aqui na transformação você vai fazer a transformação e você pode gravar os dois formatos e aí fazer o teste, ver qual que compensa mais, beleza? Para ler QVD é só fazer isso aqui, asterisco, nome do modelo, ponto asterisco. Para ler Parquet, eu tentei ler Parquet dessa forma, ó, asterisco, ler Parquet, não deu, tá? Deu erro aqui e não conseguiu ler. Vou até carregar aqui para a gente ver qual é o erro. Olha lá, o erro desconhecido. Então não leu. Ah, se a gente vier aqui, ó, selecionar no modelo de dados o formato Parquet, ó, vou pegar guia de monitoramento, ó. Leu, tá vendo, ó? Apache Parquet, 52 colunas, inserir script, tá aqui, ó. Todas todas as linhas. Então, eu não sei se é por causa do asterisco ou se é isso aqui que eu também não consegui encontrar o problema. Ó. Tá vendo aqui ó, esse formas remuneração Parquet? Ó? Se eu selecionar, olha lá, ele não carrega. Não sei qual que é o motivo disso, já dei uma procurada aqui. Ficou tarde até para gravar o vídeo, já é 9 horas da noite, estou gravando esse vídeo que deveria ter saído meio-dia. E eu não consegui encontrar o motivo desse guia aqui. Do guia não, né? Do mensagem enviada, qual que é? Já esqueci. Formas de remuneração.
Formas de remuneração. Formato Parquet, Parquet Compression Blottly. Nada demais, igualzinho os dois, tá vendo? Exatamente o mesmo comando. Tem uns que o procedimento. Aqui, ó, envio, guias. Ó, formato Parquet, compressor Blottly. Exatamente o mesmo comando. Um funciona, outro não funciona. Não sei por quê. Mas eu uso o QVD, né? Então, quem usa Parquet aí que vá entre em contato com a Click para resolver isso aí. Beleza? Acho que é isso. O vídeo de hoje ainda vou editar e publicar ainda hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Aprendeu, agora é só criar.